predadores. No meio do céu, um homem inconsciente está caindo a uma velocidade muito alta. Seu nome é Royce e ele acorda justo a tempo de abrir seu paraquedas antes de cair entre as árvores de uma densa selva e atingir o chão, o que o nocauteia. Segundos depois, ele acorda novamente e descobre que não sabe onde está ou como chegou lá, mas pelo menos ainda tem suas armas e roupas de mercenário. Nesse momento, outro homem cai ao seu lado. Cochilo, que faz parte de um cartel mexicano, aponta suas armas para Royce, mas antes que possam reagir, um terceiro homem cai entre eles. Seu paraquedas não abriu, então ele morre ao impacto. De repente, alguém começa a disparar contra eles, e Royce se move rapidamente para desviar das balas e aparecer atrás do atirador. Nikolai é um comando russo, e a última coisa que ele se lembra é de estar em guerra. Royce e Cochilo tiveram a mesma experiência. Eles estavam passando por seus dias quando uma luz brilhou e os nocauteou, depois apareceram no céu. Quando se viram, encontraram Isabelle, uma atiradora das Forças de Defesa de Israel, apontando sua arma para eles. Ela explica que já esteve em muitas selvas, mas não consegue reconhecer esta, e que viu mais pessoas caindo. Eles concordam em sair juntos para procurar os outros, sem saber que nas proximidades, o membro da Yakuza, Anzo, os observa. Ele tenta segui-los, mas quando seus sapatos tocam a lama, Anzo decide tirá-los. O grupo se aprofunda na selva e encontra dois homens no meio de uma briga. Sans, um prisioneiro no corredor da morte, e Mombasa, um rebelde de uma organização sul-africana. Os homens encerram a briga ao ver os outros e concordam em se unir, pois há força em números. Então Sans menciona um cara em uma árvore. Este é o Dr. Edwin, cujo paraquedas ficou preso em um galho. Royce o resgata atirando no galho e fazendo-o cair em um lago. Edwin então compartilha a mesma história que todos os outros, sem ideia de onde estão ou o que está acontecendo. Enquanto o grupo continua se movendo, Isabelle tem que ignorar os comentários estranhos e sujos de Sans. Eventualmente, eles encontram Anzo na lama, mas ele não está preso. Ele está paralisado porque encontrou um estranho totem com muitos ossos embaixo. Mombasa comenta que algum caçador deve estar coletando troféus e que em sua cultura, o guerreiro com os melhores troféus recebe mais respeito. Nikolai acha que isso é algum tipo de teste, mas Isabelle discorda, pois nem todos eles são militares. Cochilo acha que é um resgate, Sans diz que é um experimento e então, de repente, eles se perguntam se estão mortos e se isso é um inferno. Royce o silencia e diz que a razão não importa. O que eles precisam é encontrar uma maneira de escapar. O grupo segue Royce e enquanto atravessam a selva, Nikolai quer tocar em uma flor bonita. No entanto, Edwin o impede, explicando que é venenosa e causaria paralisia total. Nikolai agradece e promete proteger Edwin no futuro. Depois de avançar mais um pouco, Isabelle pede a Royce para desacelerar e lhe mostra algo. Ela faz uma bússola improvisada e a coloca na água, mas ela não para de girar. Em resposta, Royce aponta que o sol não se moveu desde que chegaram, então se mover será difícil. Ele também diz a Isabelle que como todos são lutadores perigosos, além de um médico, sua teoria é que eles foram cuidadosamente escolhidos. Isabelle acha que Royce costumava ser um soldado antes de se tornar um mercenário, mas ele se recusa a dizer mais. Depois de mais caminhada, o grupo se depara com uma gaiola e cuidadosamente remove o lençol que a cobre, apenas para encontrá-la vazia. Parece que a gaiola foi derrubada assim como eles, e as manchas de sangue indicam que algum tipo de criatura estava nela. Quando eles olham para cima, encontram um monte de gaiolas caídas presas nas árvores, o que significa que eles terão muita companhia. Então o grupo continua e de repente Mombasa tropeça em um galho, acidentalmente acionando uma armadilha. Logo, um monte de coisas está tentando matá-los. Um enorme tronco de árvore balançando, um monte de estacas de madeira caindo e até mesmo uma enorme armadilha para ursos. Mas eles desviam de todas elas. Isabelle corre e cai em um buraco, conseguindo sobreviver segurando-se na borda. Royce corre até ela e a salva logo antes que ela caia. Então Isabelle usa a mira em sua arma para encontrar a pessoa atrás das armadilhas, apenas para descobrir que ele já está morto. Julgando a decomposição, Edwin menciona que o cara está morto há 2 semanas. E Nikolai verifica os bolsos para descobrir que ele costumava ser um soldado das Forças Especiais dos Estados Unidos. Royce percebe que as armadilhas não eram para eles, mas para o que quer que tenha matado o cara, que ele acredita ser muito maior do que eles por causa da posição das armadilhas. Quando eles começam a se mover novamente, Mombasa pensa que há algo entre as árvores, mas decide ignorar. No entanto, ele não está errado. Alguém os está observando com tecnologia infravermelha e repetindo tudo o que eles dizem. Momentos depois, eles conseguem chegar à beira da selva e olhar para o céu, apenas para receber um grande choque. Um monte de planetas e estrelas estranhos indicam que eles não estão na Terra. O grupo entra novamente na selva e, de repente, um drone voa rapidamente perto das cabeças, assustando Sans. Ele reclama da falta de armas e ameaça Mombasa por uma, mas antes que eles possam começar outra luta, eles ouvem um rosnado vindo da selva. Naquele momento, uma fera horrível aparece correndo em direção a eles, e o grupo imediatamente abre fogo. A fera é rapidamente morta, mas há um monte de outros de sua espécie chegando. Como eles não têm armas, Edwin e Sans começam a fugir. O monstro vem atrás de Edwin enquanto ele tropeça, mas Isabelle o mata com um tiro perfeito. Enquanto Nikolai e Anzo abatem outra fera, Royce mata uma usando apenas sua faca. Sans é atacado por um monstro também e tenta o seu melhor para se defender com uma faca. Felizmente Mombasa chega e mata a criatura com alguns tiros. Edwin sobe em uma árvore enquanto Isabelle é encurralada por uma fera e ela considera se autodeletar. Mas naquele momento, um apito pode ser ouvido nas profundezas da selva e todas as feras de repente fogem. Depois, o grupo se reúne e chega a uma conclusão simples: eles estão sendo caçados. Essas criaturas eram cães de caça testando o inimigo, e o apito os chamou de volta. O planeta é um enorme campo de caça e todos os seres que são trazidos para as gaiolas servem como presas.
De repente Mombasa percebe que alguém está desaparecido, e eles ouvem a voz de Cuchillo pedindo ajuda entre as árvores. O grupo segue o barulho e encontra Cuchillo de joelhos por causa de ferimentos graves, então Isabelle tenta se aproximar para ajudá-lo. No entanto, Royce a impede e diz que é uma armadilha, provando isso jogando uma pedra. Sans aponta que não há nada que eles possam fazer por ele e os outros caras concordam, ignorando os protestos de Isabelle. Quando os homens vão embora, Isabelle decide acabar com o sofrimento de Cuchillo e atira nele, mas ela consegue ouvi-lo pedindo ajuda novamente. Isabelle foge quando é revelado que Cuchillo estava morto o tempo todo e que a voz era uma gravação usada pelo caçador nas sombras, que agora também está observando. O grupo continua andando por um tempo e Royce analisa as poucas pistas que tem para adivinhar como o inimigo se comporta. Este caçador quer que eles corram. Então Royce acha que eles devem seguir as pegadas do cachorro e chegar ao caçador primeiro. Momentos depois, o grupo encontra um acampamento e fica enojado com a visão assustadora. Os corpos de várias raças diferentes estão pendurados em estacas e o chão está coberto com os restos de várias criaturas. No fundo do acampamento, eles ficam chocados ao encontrar uma criatura enorme e feia amarrada a uma estaca. Enquanto Royce percebe que Isabelle está tendo uma reação estranha a isso, Nikolai se aproxima e cutuca o alienígena com sua arma, apenas para a criatura rugir para eles porque está realmente viva. Isabelle diz que eles devem sair imediatamente, mas Edwin percebe que Royce se foi. De repente, um monte de lanças aparece e mata Mombasa, fazendo com que Royce saia correndo das sombras e comece a atirar descontroladamente. Os outros caras o ajudam e uma onda enorme de balas revela que o caçador também é um predador usando um dispositivo de camuflagem. O grupo começa a fugir enquanto o predador atira neles com lasers, causando explosões e chamas por todo lugar. Enquanto escapam, o grupo acaba rolando colina abaixo e caindo de um penhasco em um rio. Eles começam a nadar para a segurança, sem saber que um drone detecta sua localização. Uma vez que o grupo está seguro em uma caverna, Isabelle bate em Royce por usá-los como isca. No entanto, Royce não se arrepende porque agora eles finalmente sabem quem está atrás deles e alguns detalhes sobre sua força e métodos de caça. Então Royce confronta Isabelle sobre sua reação ao predador, dizendo que ela deve ter visto um antes. Isabelle admite que ouviu uma história dizendo que alienígenas que se pareciam com esses foram vistos em 1987 na Guatemala, o que é uma referência ao primeiro filme. Royce quer montar um perímetro defensivo e forçar os predadores a um ponto de estrangulamento, e os outros aceitam ajudar. Eles tomam suas posições na selva e Isabelle percebe movimento entre as árvores com sua mira, mas o inimigo não os está atacando. Então Royce acha que eles podem saber sobre as armadilhas. Eles mudam o plano e usam Edwin como isca, então ele corre pela selva até que o inimigo começa a persegui-los. Isabelle usa suas habilidades de atirador para atirar no caçador, então o grupo se aproxima do corpo para descobrir que não é um predador, mas na verdade outra vítima das gaiolas. No entanto, esta não é a criatura que ela matou porque ela errou e seu tiro foi em uma árvore. De repente, eles começam a ouvir uma voz e alguém aparece atrás de Royce usando um dispositivo de camuflagem. O caçador tira a máscara e revela que não é um predador, na verdade é outro humano chamado Nolan, que diz para eles falarem menos alto para evitar serem ouvidos pelos caçadores. Nolan ouviu o grupo desde que chegaram, e depois de apontar que uma tempestade está chegando, ele os leva de volta para seu esconderijo, que fica em um velho navio quebrado. Nolan também costumava ser militar e foi deixado aqui em uma caixa há 10 temporadas, tornando-se o único sobrevivente daquele lote. Desde então ele ficou escondido e sobreviveu vasculhando os predadores e suas vítimas. Estar aqui obviamente o afetou porque às vezes ele fala com um amigo imaginário. Nolan também sabe algumas coisas sobre os predadores, já que matou 2 ou 3. É importante esconder a assinatura de calor dos humanos para não ser detectado. Também parece que predadores grandes e pequenos não se dão bem, o que explica o que eles viram amarrado. A cada temporada, novas vítimas são trazidas e 3 predadores viriam com novas tecnologias e táticas para caçar, porque eles estão em constante evolução. Royce percebe que se os predadores continuam voltando a cada temporada, então eles devem ter uma nave por perto, mas Nolan ressalta que eles não seriam capazes de pilotá-la. Depois Nolan vai para a cama, e o grupo conversa por um tempo. Nikolai mostra a Edwin uma foto de seus filhos e Sans mostra a eles uma tatuagem assustadora que ele tem de sua irmã. Anzo encontra uma espada de samurai e a elogia, fazendo Edwin perceber que ele fala inglês. Ele se pergunta por que Anzo não disse uma palavra até agora, e Anzo revela que ele está sem dedos porque foi punido por falar demais. Isabelle compartilha com Royce sua teoria de que eles foram escolhidos porque na Terra eles eram os predadores, e portanto, monstros também. Mas Royce está obcecado em encontrar a nave, e ele acha que poderia convencer o predador capturado no acampamento a pilotá-la. De repente a fumaça começa a encher a sala e eles descobrem que Nolan se foi. A porta também está bloqueada, então Edwin pensa que Nolan deve estar tentando matá-los para roubar todas as suas coisas. Royce explode uma bomba contra a parede que faz Nolan correr, mas nem mesmo quebra a parede. No entanto, Royce não estava tentando quebrá-lo, ele fez barulho de propósito para chamar a atenção de um predador próximo. O plano funciona e logo Nolan encontra o corredor bloqueado por um predador, que imediatamente explode Nolan usando lasers. Então o alienígena bate em um painel na parede para criar um pequeno acesso à sala do grupo, mas não faz mais nada, apenas para brincar com eles.
Royce se aproxima cuidadosamente e coloca sua arma no buraco para disparar um sinalizador, confirmando que o predador não está em lugar nenhum. O grupo termina de empurrar o painel e finalmente escapa. Agora eles devem encontrar o caminho para fora através de alguns corredores muito escuros. Na saída, Edwin acidentalmente acaba separado do grupo e começa a gritar por socorro enquanto acende outro sinalizador, o que chama a atenção do predador. Edwin ouve um rosnado na escuridão e foge até finalmente encontrar o grupo novamente. Ele implora por ajuda, mas o grupo decide ir embora sem ele. Nesse momento, o predador aparece na frente de Edwin, mas antes que ele possa atacar, Nikolai aparece para ajudar. Edwin corre enquanto Nikolai luta contra o alienígena, mas ele não dura muito. O predador esfaqueia Nikolai e o pega com sua lâmina, então Nikolai aproveita a chance para cuspir no rosto do alienígena antes de ativar um detonador. A explosão resultante mata os dois e uma onda de choque varre a nave, mas o grupo consegue sair bem a tempo. Fora da nave, Sans é repentinamente derrubado por um predador que agora está desligando sua invisibilidade. A besta está prestes a matar Royce, mas Sans pula nela e começa a esfaquear o predador enquanto diz aos outros para correrem. Furioso por perder sua presa, o predador joga Sans no chão e arranca sua espinha. Então ele ruge e chama a atenção do terceiro predador, que começa a seguir os rastros deixados pelo grupo em fuga. Naquele momento, Anzo ouve que eles estão sendo seguidos e diz aos outros para irem embora enquanto ele fica para trás para ganhar tempo. Depois que o trio restante sai, Anzo tira sua jaqueta e desembainha sua katana bem a tempo de ser encontrado pelo predador, que também pega sua lâmina. Uma feroz luta de espadas começa e embora Anzo seja empurrado para longe pela força do alienígena algumas vezes, ele ainda consegue cortar seu estômago. Depois que eles trocam mais alguns golpes, eles se atacam ao mesmo tempo e ambos caem no chão, morrendo ao mesmo tempo também. Enquanto isso, Edwin acidentalmente pisa em uma armadilha e não consegue andar. Royce ressalta que a armadilha não foi feita para matar, mas para segurar o inimigo, e Edwin agora é um peso morto. Enquanto Royce diz que eles devem deixar Edwin para trás ou armar uma armadilha para ele, Edwin mostra a eles a foto de família de Nikolai, fingindo que são seus próprios filhos. Isabelle se recusa a abandonar ou machucar Edwin, então Royce vai embora sozinho. Momentos depois, Royce chega ao acampamento e fala com o predador capturado, oferecendo liberdade em troca de deixar este planeta. Quando o alienígena confirma que pode entendê-lo, Royce corta as correntes para libertá-lo, e o predador responde agarrando pelo pescoço. Depois de um olhar atento, a besta solta Royce e pega sua máscara para colocá-la de volta, ativando seu equipamento. Em seu suporte de braço, o predador puxa um mapa estelar do universo e para no planeta Terra, selando o acordo antes de chamar sua nave espacial. Enquanto isso, Isabelle está ajudando Edwin a andar, mas eles acabam pisando em uma armadilha e ficando presos em uma rede. O terceiro predador está esperando por eles e imediatamente começa a arrastá-los de volta ao acampamento, onde joga os humanos em um poço antes de perceber que sua presa alienígena agora está livre. Ambos os predadores imediatamente começam a lutar e Royce aproveita a chance para correr em direção à nave. Os predadores continuam lutando e depois de trocar alguns golpes e tiros, o alienígena que os estava perseguindo domina o dono da nave e corta sua cabeça. Depois de sua vitória, o predador explode a nave antes que ela possa ir longe. No poço, Isabelle diz que não se arrepende de ter ficado para ajudar Edwin, que a surpreende por trás e a ataca com seu bisturi coberto de veneno. Acontece que Edwin é um assassino psicopata e se sente em casa com outros monstros, então ele quer ficar neste planeta. Ele está prestes a matar Isabelle quando de repente Royce aparece porque ele nunca chegou à nave no final. Royce ajuda a dupla a sair do poço e Isabelle quer contar a eles sobre Edwin, mas não consegue. Após se afastar do poço, Royce verifica Isabelle e Edwin tenta surpreendê-lo por trás. Mas Royce reage rápido e o agarra pelo pescoço para machucá-lo com seu próprio veneno. Em seguida, Royce coloca uma armadilha em Edwin e o deixa para o predador encontrar. Quando o alienígena se aproxima e toca em Edwin, ele ativa um monte de granadas que matam o médico, iniciam um incêndio e fazem o predador voar. Assim que a criatura se recupera, ela encontra Royce esperando por ele. Mas Royce alimenta as chamas e se esconde entre elas para mexer com o sensor infravermelho do alienígena, que é a única maneira que ele consegue ver. Então Royce pega um machado e começa a correr, acertando o predador e correndo para as chamas para então repetir o processo. Depois de ser atingido várias vezes, o predador se concentra em encontrar o batimento cardíaco de Royce e atira na árvore atrás da qual Royce está se escondendo, machucando-o. Então o alienígena começa a jogar Royce ao redor. Mas antes que ele possa matá-lo, Isabelle alcança sua arma e atira. O alienígena está ferido, mas ainda vivo, e atira uma adaga no ombro de Isabelle. Então Royce usa a distração para recuperar seu machado e bater repetidamente no predador. Então ele finalmente termina a luta cortando a cabeça do alienígena. Juntos eles assistem como mais gaiolas começam a cair do céu. Se gostou do vídeo, deixa o like e compartilha.